Bem-vindo, quinta-feira, 20 de janeiro de 2022. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas e 8 minutos. Confira agora os destaques de hoje. E olha só, o Bosque dos Jequitibás, criado na década de 1880, fica aqui perto, da Câmara de Campinas, na região central. Tem uma grande área de reserva florestal nativa da Mata Atlântica. Tem animais para as crianças conhecerem, tem teatro, enfim, são muitas atrações e também tem muitas curiosidades, ainda mais em época em que as crianças e os adolescentes estão em férias. Então eu vou ser o nosso repórter André Aranha, que está no bosque e tem mais informações. Agora você está em qual local, André? Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia para você, Gabriel, bom dia para todo mundo acompanhando o Câmara Total. Pois é, eu estou aqui, em frente a esse lago bem bacana aqui no bosque. E olha só, como você disse, férias, então a criançada realmente tá com tudo aqui no bosque. Tem muitos bichos, tem inúmeras atrações, teatro, tem museu, a gente vai falar sobre museu já também. Bom, deixa eu chegar aqui para bater um papo com essa galerinha que tá aqui. Qual é o seu nome, amigo? João. João. E o que você mais gostou no bosque? É a primeira vez que você tá vindo aqui? Sim. Qual bicho que você já viu aqui? Eu vi arara, tucano, jaguatirica, macaco. Tá aqui, na verdade. Qual o mais legal que você achou? Jaguatirica. Olha que bacana. E você, qual é o seu nome? Manu. Manu, legal. E o que você mais gostou aqui no bosque? Todos os macacos e alguns pássaros. Pássaros, que legal, é bacana. E você, como chama? Laura. Laura, é a primeira vez que você veio? Sim. É a quinta vez? Nossa, ele é a primeira vez, você é a quinta? É. Então você gosta aqui bastante do bosque? O que principalmente? Conta pra gente, para as crianças que estão assistindo você na TV e que vão se empolgar para vir aqui também. As tartarugas, os macacos, É verdade. arara grande. E vocês já foram no teatro? Não. Tem teatro, a gente vai falar sobre isso já. Então tá bom passeio para vocês, tá bom? Valeu, tá aí a criançada aqui no bosque, em Campinas. Bom, deixa eu apresentar aqui o Douglas também, que é veterinário, sabe tudo e mais um pouco aqui no bosque. Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, André. Tudo bem comigo? Tudo bem com você? Tudo bem, tranquilo. Bom, são inúmeras atrações que tem aí para criançada nessas férias, né, Douglas? Gostaria que você contasse pra gente, por favor. Com certeza, inclusive o Gabriel lá do estúdio já deu a deixa, que o bosque existe desde a década de 1880. Ele era propriedade particular. Em 1915 ele foi vendido para a Prefeitura de Campinas e se tornou um parque público municipal com entrada gratuita e que tem inúmeras atrações. Hoje eu estou utilizando a seguinte expressão: o bosque é um espaço multicultural e que prevê uma série de atrações e a possibilidade de fazer uma série de atividades. Tem muita coisa mesmo, né? Os bichos, né, Douglas? Enfim, teatro, museu. É de fato um passeio bem bacana, principalmente para a criançada nessa época do ano, que é época de férias. A gente está vendo muitas crianças aqui no bosque, que é muito legal, um lugar muito agradável, né? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas atividades. Com certeza, André. Estima-se, isso antes da pandemia, depois a gente teve esse período de quase 2 anos de pandemia, a gente não consegue mais saber. Mas antes da pandemia, uma estimativa de cerca de 1 milhão de visitantes por ano. Nossa. Aqui no Bosque do Jequitibás. Bom, primeiro que ele é um remanescente de Mata Atlântica, relativamente preservado. O bosque tem uma área de 10 hectares, uma área total, com cerca de 2,5 hectares de mata ainda preservada e que nós estamos fazendo todos os esforços para manejar essa mata, para que ela continue viva e continue pujante por mais muitos anos, Dentro dessa área tem muitas atrações, As crianças falaram muito ali dos animais, Porque muitos confundem o bosque com o zoológico. Falou bosque, pensa em zoológico, porque realmente
é a atração mais assim destacada. Primeiro porque o parque é gratuito e você vai a um zoológico sem pagar ingresso. Isso é muito importante. Isso socializa, digamos assim, essa oferta desse serviço, né, de zoológico, que é muito importante. Mas além do zoológico, nós temos a própria mata, que você pode fazer trilhas. Aqui tem várias trilhas que não oferecem nenhum tipo de risco. Você pode caminhar por entre a mata tranquilamente. Tem a área de playground para as crianças brincarem, praça de alimentação, essa própria pista aqui asfaltada, onde muita gente caminha, corre, faz esportes. Temos o Museu de História Natural, o Aquário Municipal e a Casa dos Animais Interessantes, que vamos falar no decorrer aí do programa. Então são diversas atrações realmente para todos os públicos e todos os gostos. Eu vejo muita gente caminhando aqui. Aliás, eu preciso começar a caminhar aqui, que é um ambiente realmente bem bacana, principalmente porque tem muita sombra, né, Douglas? Então, quer dizer, é bem bacana, agradável, confortável caminhar aqui. Muita gente utiliza também o bosque para fazer atividade física, isso é bem legal, né? Exatamente. Aqui, a temperatura média do bosque, por conta da mata, ela é cerca de 5 graus abaixo da temperatura do entorno. Uau! Então é um lugar agradável pela natureza, agradável pelo clima, e as pessoas têm aí a possibilidade de realizar diversas atividades. E uma coisa interessante, as pessoas vão ver muitos animais soltos, porque isso sendo uma mata nativa, ela realmente tem animais nativos, animais próprios da mata, como as cutias, os saguis, diversos pássaros. Mas, por exemplo, à noite, claro que nós não temos visitação noturna, mas já fizemos trabalho com armadilhas fotográficas e nós encontramos tatus, gambás, ouriços, lagartos e vários outros animais de hábitos mais noturnos que ficam soltos nessa mata. Quantos animais e espécies tem aqui no bosque, Douglas? Bom, em termos de zoológico, nós temos aí cerca de 200 exemplares de animais, né, nos recintos, em exposição, e a maior parte são aves. Depois nós temos os répteis, nós temos aí um casal de jacarés, várias tartarugas, né, que são as de água doce, temos um grupo grande de jabutis, que são terrestres, e muitas aves, né? Os mamíferos são em menor quantidade. Bom, o bosque é certamente uma referência para a educação ambiental, né, Douglas? Exatamente, e os zoológicos hoje, de uma maneira geral, eles estão utilizando essa instituição que é milenar, né? Existe desde a antiguidade e que mudou muito ao longo do tempo, né? O seu caráter, o seu propósito, a sua missão. Hoje os zoológicos modernos todos trabalham vários pilares, entre eles a educação ambiental, onde nós desenvolvemos várias atividades, né? Nós temos atividades diárias aqui, onde a população tem acesso aos recintos, a informações básicas sobre os animais. Temos um trabalho de monitoria que ocorre nos finais de semana com alunos de medicina veterinária que abordam a população para passar realmente a importância do zoológico, não apenas como um lugar onde tem animais em exposição, mas, acima de tudo, por que esse animal está aqui? Porque ele tem uma história, geralmente de resgate de um órgão ambiental, e por conta de uma série de fatores, são animais que não têm mais condições de viver em vida livre. Por isso, os zoológicos acabam se tornando refúgios, santuários para esses animais que, de outra maneira, não teriam chance de viver. Eu vou passar já para o estúdio, Douglas, mas quais os animais que as crianças mais gostam de ver por aqui? A gente teve, inclusive, a oportunidade de entrevistar a garotada. Eu achei curioso, cada um falou um animal diferente e tudo mais, mas você certamente tem muita experiência aqui. As crianças procuram quais animais principalmente no bosque? Isso é interessante porque existe, assim, um conceito. Quando você vai a um zoológico, você quer ver elefante, girafa, rinoceronte, né? Justamente os chamados, os grandes animais africanos, né? Porque durante muito tempo esses animais realmente foram caçados, digamos assim, e levados para zoológicos, isso no passado, né? Então muita gente tem isso, né? Mas tem elefante aqui? Tem girafa? Não. O zoológico do bosque, ele privilegia os animais da fauna nativa. Certo. É claro que nós temos aí um remanescente, por exemplo, nós temos um hipopótamo,
que é o dinho, que quando ele está em exposição, quando ele sai do tanque, ele faz um enorme sucesso. Esse dinho é um hipopótamo que nasceu no zoológico de Americana, veio para cá ainda pequeno, hoje está com cerca aí de 12, 13 anos, né? Já tem mais ou menos uma tonelada e meia de peso, e é um animal que faz muito sucesso, né? As antas também costumam fazer bastante sucesso, né? Geralmente o animal de porte grande é o que tem mais esse atrativo para as crianças, né? Eu lembro a última vez que eu fiz uma participação ao vivo aqui, não sei se foi a última, mas a gente até mostrou ao vivo aqui um pavão, lembra? Exatamente. Onde está esse pavão aqui? Ele não pode mais ficar solto? Como é que tá? O pavão, por motivo de segurança, ele está lá no recinto das araras. Ah, né? Entendi. Mas ele continua, né, se exibindo como todo pavão. Tá bom. O Douglas está aqui conosco ao vivo, Gabriel Castro. Tem alguma pergunta aqui para ele que está atendendo a nossa reportagem aqui no Câmara Total? Tenho sim, o Douglas está dando uma aula aqui de educação ambiental, ensinando a todos nós. E um comentário, o André estava com saudade deste pavão, porque o pavão ficou atrás do André. Onde o André entrava do Bosque do Jequitibás, o pavão estava atrás, mas agora ele está lá junto com as araras. Então, Douglas, veterinário do Bosque, muito obrigado pela sua participação aqui no Câmara Total, né, de grande valia. E para os visitantes, qual que é a orientação quando encontrar um animal solto, ao ar livre, né? Você citou o tatu, você citou outros animais. Geralmente são vistos, o que o visitante pode fazer? Distância segura, porém não tente alimentar o animal, nem tocar no animal. Alimentar esses animais pode causar algum tipo de distúrbio nesse animal, se ele receber um alimento que não é adequado à sua espécie. E a tentativa de levar, muitas vezes, a gente percebe isso aqui, a pessoa tenta colocar comida na boca de um sagui. E ela pode, eventualmente, levar uma mordida. Então, qualquer contato, mordedura ou contato com um animal silvestre, a pessoa vai ter que se submeter a um tratamento. Por exemplo, raiva. Significa que os animais do zoológico, os saguis estão com raiva? Não, nunca teve um caso aqui, mas potencialmente é possível. Tem um outro tipo de animal que não é muito fácil de ver, mas que pode causar algum risco também, André, que são os morcegos. Nós já identificamos várias espécies de morcegos aqui no bosque, vivem naturalmente aqui em abrigos, em ocos de árvores, etc. E são animais que, se você não mexer com eles, não vai ter nenhum problema. Às vezes, ocorre de algum morcego ser encontrado, caído, vivo ou morto. Então, nós temos os nossos tratadores, os vigilantes treinados para isso. Vamos, em breve, colocar algumas placas de advertência para que as pessoas não toquem em morcego, que morcego potencialmente também pode transmitir raiva. Então, a medida geral é: não toque em animal silvestre, seja no bosque, em qualquer outro lugar, não toque em animal silvestre. Importante. Bom, isso. Douglas, vou bater um papo com o Felipe, muito obrigado por enquanto. A gente bateu um papo com o Douglas, o Felipe já vai se posicionar aqui para conversar conosco, ele que trabalha no museu, não é? Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre as curiosidades do museu, lembrando que o bosque ele fica aberto todos os dias, exceto segunda-feira, de terça-feira até domingo, das 6 da manhã até às 6 horas da tarde. Tudo bem, Felipe? Beleza? Tudo bem, André, e você? Tudo bem, graças a Deus. Bom, aqui a gente tem o que mais, além de tudo isso que o Douglas falou, você que trabalha lá no museu, conta pra gente. Claro. O Museu de História Natural, ele faz parte de uma outra secretaria da Prefeitura de Campinas, da Secretaria de Cultura e Turismo, e dentro do bosque, o nosso complexo do Museu de História Natural, ele também abriga não só o museu, mas também o Aquário Municipal de Campinas e a Casa dos Animais Interessantes. São 3 locais onde é feita a venda de ingressos para a visitação das pessoas, e essa venda de ingresso ocorrendo no Museu de História Natural, a pessoa compra o ingresso e consegue dar o direito de visitar dela dentro desses 3 espaços. São ingressos bem populares, com preços acessíveis à população. O preço está custando R$ 5,00 a inteira, R$ 2,50 a meia entrada para estudantes e professores da rede pública.
e adultos acima de 60 anos, crianças até 5 anos são isentas desse pagamento. Boa, Felipe. Legal, boa informação aí para o pessoal que está em casa acompanhando e de repente pode ter um programa bem interessante. Fale um pouquinho mais sobre o museu, enfim, sobre as outras atrações também, por favor. Claro, André. É importante salientar um pouco também que nós estamos fazendo um esforço muito grande para voltar com o horário de funcionamento antigo do museu, funcionando também aos sábados e domingo. É claro que isso está condicionado muito a essa pandemia do coronavírus atualmente, mas agora, como janeiro é um mês de férias, também nós estamos fazendo esse esforço para abrir não só de terça a sexta, como também sábados e domingos. O horário de funcionamento ele está sendo de terça a sexta-feira em meio período apenas, das 9 horas da manhã até as 13 horas. E quando conseguimos abrir aos finais de semana, em período mais integral, das 9 ao meio-dia e depois voltando das 13 às 16h30. O nosso Museu de História Natural é um museu super relevante que agrega animais taxidermizados, tanto da fauna brasileira quanto de fauna nativa também. Eles estão organizados em diferentes vitrines de exposições, contendo os animais dos nossos biomas brasileiros, dos 6 biomas brasileiros, assim como outras exposições também. Exposições sobre os vertebrados, animais vertebrados, mamíferos, peixes, répteis, aves e umas salinhas de interação para a gente passar vídeos para escolas, para grupos fechados também. Sala sobre os insetos, que é o maior grupo de seres vivos aí do mundo. Eles têm uma importância muito grande, então eles ganharam uma sala só para eles também. E outros conteúdos que serão passados para a população. Fora o Museu de História Natural, o Aquário Municipal, ele abriga 23 aquários diferentes. São aquários de água marinha e aquários de água doce também. Então a população pode ter o contato com esses peixes que usam muito de forma, de cores, de tamanhos para encantar principalmente as crianças, mas que todo mundo gosta dessa atração também. Além disso, nós temos a Casa dos Animais Interessantes, também conhecido como Serpentário, que é um local que abriga diversas espécies de serpentes, peçonhentas e não peçonhentas. Também temos lagartos, temos invertebrados à exposição e animais todos vivos. Animais que muitas vezes chamam muito a atenção da população, que às vezes não tem muito a possibilidade de conhecer esses animais e que eles em exposição garantem aí que as pessoas pelo menos possam ver, possam curtir, possam ler curiosidades e se inteirar um pouco mais sobre eles. Legal, porque além dos animais lá também tem um textinho, né? Onde há informações sobre os animais e tudo mais. Então, quer dizer, a pessoa acaba se informando, é bem interessante. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sim. Nós, sempre que possível, nós fazemos um atendimento com as pessoas, né? Tanto eu quanto estagiários nossos. Nós recebemos escolas aqui, grupos fechados, fazemos um tour também com esse pessoal. Mas sempre que não é possível fazer esse tipo de atendimento mais presencial, a população não fica na mão, não. A população tem sempre materiais de banners, materiais informativos, passando diversos tipos de curiosidades sobre esses animais que estão sempre ou na parede ali ou pertinho do animal em questão, onde a população pode ler, pode tirar foto também, a gente permite isso, filmar também, sempre para a população passar um pouco desse encanto que esses animais passam para todo mundo, que são animais muitas vezes vistos como perigosos e que muita gente tem muito medo. A gente acaba realizando um trabalho de desmistificação desses animais para que eles possam ser um pouco mais compreendidos também na natureza e ter a importância deles revelada no nosso meio ambiente. Você falou que as escolas costumam visitar, as escolas que têm interesse de fazer esse tipo de visita aqui no bosque, como é que faz? As escolas elas podem entrar em contato com o nosso escritório através do e-mail museuaquario@campinas.gov.br.
museuaquário.sp.gov.br. Fala de novo pra gente, por favor. É museuaquário@campinas.sp.gov.br. Eles vão mandar um e-mail pra gente, requisitando um horário, a gente vai colocar na agenda, vamos marcar com os professores, saber quantos alunos são, para a gente também mobilizar a nossa equipe para no dia que isso acontecer, a gente conseguir fazer um trabalho de amparo e de explicação muito bem com esses alunos. Caraca, quanta informação, hein? Muito legal, tanto o Douglas, né, que é veterinário, o Felipe, agora você, que é biólogo do museu. Então, quer dizer, é muita coisa para fazer aqui no Bosque, certamente um excelente programa, né? Com certeza, ainda mais nessa programação de férias que nós temos, né? As crianças, a gente vê um aumento grande do público, tanto no Bosque quanto nos nossos equipamentos fechados, e é uma coisa que o Bosque chama bastante atenção. Ele sempre teve bastante programa, tanto para a população em geral, mas também para as crianças, e no mês de férias contamos agora com a reabertura do teatrinho também, que é outra coisa que vem... A gente vai falar muito sobre isso também aqui. Que vem enriquecer essas férias escolares aí. Eu fiquei sabendo até que o Dom Pedro II esteve aqui no Bosque, você soube dessa ou não? Esteve. Ele chegou a assinar o livro, um livro nosso do Bosque de Jequitibás, e foi ele também que fez a sugestão de abertura do Bosque para a população brasileira. É mesmo? Olha só, que bacana. Muito obrigado, viu, Felipe? Imagina, que isso. Obrigado também ao Douglas, que os dois participaram conosco ao vivo aqui no Câmara Total, e daqui a pouco eu tô de volta, viu, Gabriel? Não para por aí, não. Você que está acompanhando o Câmara Total desde as 11 horas da manhã, lembra da minha promessa, né? Então, hora de acionar novamente o nosso repórter André Aranha, que está no Bosque do Jequitibás. Na primeira entrada, nós falamos sobre os bichos, né? Com o veterinário, biólogo, o André entrevistou as crianças, mostrou as atrações, o que pode, o que não pode com os animais silvestres. E agora, André Aranha, tô vendo um cenário atrás de você, tem uma árvore com maçãs, tem uma casa. Onde você está? É no Bosque do Jequitibás ainda, né? Seja bem-vindo novamente e boa tarde. Boa tarde para você, Gabriel, mais uma vez. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Total. Eu estou no teatro aqui do Bosque, não é? Carlito Maia, onde inclusive está sendo realizada durante todos os dias de terça a domingo uma peça, Os Três Porquinhos. Está aqui comigo o Ricardo, tudo bem, da Secretaria de Cultura, coordenador de teatro, tranquilo? Boa tarde a todos, tranquilo. É um prazer receber vocês nesse importante equipamento cultural da nossa cidade. Beleza, inclusive o Gabriel já deu uma olhadinha, já percebeu o cenário, bacana esse clima de teatro, né, Ricardo? Sim, é o perfil do Teatro Infantil Carlos Maia, né? Que é um teatro voltado para espetáculos infantis. E aqui está sendo encenado nesse mês de janeiro, dentro do projeto Férias no Bosque, um espetáculo do grupo de teatro Sotaque, que é Os Três Porquinhos, que eu acho que a gente vai falar muito mais sobre isso. Bom, primeiramente fale um pouquinho sobre o teatro, como surgiu e tudo mais. Bom, o Teatro Carlito Maia, que na verdade é Teatro Carlos Maia, aí... Ficou conhecido como Carlito Maia. Isso, ficou conhecido como Carlito Maia por um diminutivo carinhoso que foi dado na época do prefeito Jacob Bittar. Perfeito. É um teatro inaugurado na década de 80, sempre serviu para esse perfil de teatro infantil, sempre recebeu espetáculos exclusivamente espetáculo infantil. É um espaço para 160 lugares. Hoje, com todas as fases da pandemia, o decreto que está em vigor é 50% da ocupação, ou seja, no máximo 80 lugares, 80 pessoas, respeitando todos os protocolos sanitários, uso de máscara, inclusive protocolos reforçados pela produção durante os eventos, falando sobre a importância para que a gente mantenha o espaço funcionando e os espetáculos acontecendo. Bom, sempre tem peças de teatro aqui, como funciona? Sim, o Teatro Carlos Maia, esse projeto que nós citamos, que é o projeto Férias no Bosque, ele acontece em janeiro e no mês de julho. Nos últimos 2 anos não aconteceu devido à questão da pandemia, mas durante o ano nós temos vários espetáculos, geralmente a temporada que é de sábado e domingo, geralmente no sábado às 15h30, no domingo às 10h30 e 15h30, na temporada normal, e também nesse espaço a gente recebe muitas escolas, muitos espetáculos para a escola, que é uma formação de público muito importante.
Bom, e como essas escolas fazem para fazer essa parceria, para conseguir visitar, acompanhar o teatro, enfim? São de duas maneiras. A maioria são os grupos que acabam vendendo espetáculo nas escolas e solicitam o uso do espaço. E aí essas crianças vêm, fazem um passeio no parque, no bosque e também participam das apresentações. É um passeio interessante, que ele acaba conhecendo não só o bosque, mas também tendo uma questão cultural envolvida. Qual o valor da peça, Ricardo? Esse espetáculo que está em cartaz aqui, Os Três Porquinhos, que entrou em cartaz do dia 8, vai até o dia 30, dentro do projeto Férias no Bosque, tem ingresso a R$40 inteira, antecipado e meia R$20. Os horários para esse espetáculo é de terça a sábado às 15h30 e aos domingos, 2 horários, às 11 e às 16 horas. Bom, daqui a pouco eu vou conversar com o Lobo Mal, que vai conceder uma entrevista para a gente ao vivo aqui no Câmara Total, e o Ricardo está à sua disposição, Gabriel. Ah, muito bacana, já fiquei na curiosidade aqui sobre a presença do Lobo Mal, então, no Câmara Total. Antes, o meu questionamento, então, para o Ricardo Pereira é o seguinte: ele que é coordenador de teatros, né, da Secretaria de Cultura. Quero agradecer primeiro a sua participação, a disponibilidade do seu tempo aqui com o Câmara Total. E, Ricardo, quase 2 anos de pandemia, a gente sabe que as crianças sentiram muito este isolamento, período longe da escola, dos amigos. Quem tem 4, 5 anos praticamente nem teve essa possibilidade, né? Quando essas crianças, elas chegam ao teatro, elas enxergam o que era lúdico no livro, apenas na imaginação, que está ali, bem na frente. Geralmente, qual que é a reação? O que dá para perceber de diferente que acontece neste ambiente de teatro? Seja bem-vindo mais uma vez e boa tarde. Boa tarde. Bom, Gabriel, é uma alegria muito grande. Você sente que as crianças, elas se envolvem, elas interagem com os personagens, com os espetáculos quando chega. Sentiu, sim, muita falta. Tem criança que, na verdade, está tendo contato com o espetáculo, entendendo os espetáculos agora, que era criança de 2 anos e meio, 2 anos de pandemia, agora que ela tem 4 anos, agora que ela consegue assistir um espetáculo, consegue entender. Então está sendo muito bom essa volta do público com os espetáculos infantis, essa troca, porque realmente fez muita falta. E as crianças também perderam um pouco desse contato com a cultura direto, porque nem todas as crianças têm aquele hábito de conseguir ver um espetáculo em vídeo, na internet, porque eles têm outras atrações, né? Então é muito importante essa volta. O público, você percebe que os pais também ficam muito felizes de saber que a criança está tendo esse contato com a cultura novamente, entendeu? Com relação à segurança e tudo mais, eu estava, inclusive, enquanto você falava, dando uma observada aqui. Tá tudo certinho, né? Tem o distanciamento social, 50% da capacidade, não é? Sim, os protocolos nos teatros a gente tem seguido à risca, inclusive por ser um órgão público, não só aqui, tanto no Castro Mendes, que está acontecendo a campanha de popularização do teatro com espetáculos adulto e infantil. A gente segue todos os protocolos, a questão de uso de máscara o tempo todo, não poder consumir nem alimentos nem bebida dentro do teatro, justamente para não tirar máscara. A questão da asepsia com álcool gel, a questão do distanciamento, agora com 50%, que é metade da nossa capacidade. E mesmo os espetáculos também reforçam a importância de manter os protocolos para que, quanto antes a gente saia dessa pandemia e possa continuar a vida, né? Mais alguma coisa, Ricardo? Porque o Lobo Mal já chegou por aqui, rapaz. O Lobo Mal já está aqui de olho na gente aqui. Só queria agradecer mesmo. É um prazer ter recebido vocês aqui no nosso Teatro Carlito Maia, que é um importante equipamento, reforça um importante equipamento. Está sendo a Cultural Campineira, principalmente para os espetáculos de cunho infantil. Você já assistiu essa peça ou vai assistir essa semana ainda? Algumas vezes. O grupo já conheço há mais de 20 anos, inclusive o produtor, o Lobo Mal, ele evoluiu muito. O Antônio Carlos. Beleza, então vamos fazer essa substituição aí. Sai o Ricardo da Secretaria de Cultura, coordenador de teatro, e entra... Pode ficar aqui, Lobo Mal. Ê, maravilha! Pelo amor de Deus, olha o Lobo Mal aqui, já chegando daquele jeito. Tudo bom, Lobo Mal? Beleza ou não? E aí? Tudo bacana? Olha o cara! Tudo legal! Olha o Lobo Mal, aí sim, hein? Tem muita criança assistindo o Câmara Total, Lobo Mal. O pessoal tá de férias, tá lá assistindo. E aí, amiguinhos? Tudo legal com vocês? Vem aqui pro Teatrinho do Bosque, que vai ter a peça dos Três Porquinhos até o dia 30 de janeiro, hein? Todos os dias, de terça a sábado às 3h30,
E domingos, às 11 e às 16 horas, tá? Estaremos aqui. Eu, o terrível Lobo Mau, e os 3 porquinhos. Ei, Lobo Mau. Ô, Antônio Carlos, há quanto tempo você faz o papel de Lobo Mau? Oi. Bom... Agora sai o Lobo Mau e entra o Antônio Carlos, que é ator, que é diretor da peça. Isso. Eu estou no teatro há 48 anos. 48 anos só no teatro? Jesus! Só de Lobo Mau são 39 anos. Meu Deus do céu. Muitas gerações já passaram no elenco e muitas gerações já nos assistiram. Ô, Antônio Carlos. Hoje tem pais, mães... Até avós. Isso que eu ia falar. Que trazem as crianças. Às vezes vem o vovô e a vovó com o netinho e fala: olha o Lobo Mau lá. Aí pergunta: o Lobo Mau é o mesmo? O Lobo Mau ainda é o mesmo. Não está com a mesma vitalidade física, mas é o mesmo. Antigamente, quando nós começamos aqui, tinha um trenzinho que andava pelo bosque e eu andava atrás do trenzinho, correndo a pé, distribuindo panfletos. Dava 8 voltas, isso há 30 anos atrás. E você se apresentou já em Campinas e em outras cidades, provavelmente? Nós temos o nosso teatro, o Teatro Sotaque, que fica ali na Barão Jaguara, e lá nós temos uma programação todos os finais de semana. E os 3 Porquinhos é, sem a menor dúvida, o espetáculo infantil mais tempo em cartaz no Brasil. Ah, não tenha dúvida. Eu tinha um disco de vitrola dos 3 Porquinhos. Várias cidades de Minas, Paraná, do Rio, São Paulo. Agora a gente está só aqui no nosso Teatro Sotaque, mas nós viajávamos pelo Brasil todo com a peça dos 3 Porquinhos. Fala um pouquinho sobre essa peça que está em cartaz. Bom, os 3 Porquinhos é um dos clássicos mais adorado pelas crianças, né? Com certeza. Qualquer criancinha de 1 ano, 1 ano e meio já conhece a história dos 3 Porquinhos. Meu filho tem 1 ano e meio, eu vou trazer ele aqui domingo, hein? Tá convidado, tá? Esse é um espetáculo que nós demos uma roupagem diferente, né? O que a gente fez? A gente deu uma melhorada na imagem do Lobo Mau. O Lobo Mau, ele na verdade, ele não é um lobo totalmente mau, né? Ele interpreta o papel do Lobo Mau. Mas ainda existe a vovozinha. Não, a vovozinha é do Chapeuzinho Vermelho. Ah, é verdade, nossa, é verdade. Você tá viajando na história. É verdade. É vizinha dos 3 Porquinhos. Nossa, a vovozinha do Chapeuzinho Vermelho. Tô bem então, hein? É vizinha dos 3 Porquinhos. E a gente... Chapeuzinho Vermelho você já fez ou não? Já fizemos também. O lobo é o mesmo. O lobo é o mesmo. É porque tem o lobo na Chapeuzinho Vermelho, é por isso que eu confundi, tá vendo? Isso. Então não tô tão maluco assim, porque existe, não é, o Lobo Mau no Chapeuzinho Vermelho. O lobo dos 3 Porquinhos é um lobo totalmente trapalhão, sabe? Exatamente. Ele é um lobo assim que ele fala que ele não é, ele só é malvado porque ele nunca teve nenhum amigo. Mas aí, já vou dar um spoiler aqui. No final, o Lobo Mau acaba se tornando amigo dos Porquinhos, porque ele recebe o carinho das crianças, porque tem muita criança que gosta do Lobo Mau. O Lobo Mau, por incrível que pareça, é um personagem muito amado, sabe? Às vezes a torcida do lobo é maior do que a própria torcida dos 3 Porquinhos, sabe? E o lobo se coloca de uma forma de tão atrapalhado, tão engraçado, que ele supera o carisma dos 3 Porquinhos. E a criançada faz selfie com o Lobo Mau. Direto. Agora, infelizmente, com essa pandemia, a gente não está mais podendo abraçar e se aproximar tanto das crianças, mas a gente faz de uma forma, as crianças ficam com um certo distanciamento, a gente faz uma coisa atrás e todo mundo leva uma lembrancinha do Lobo Mau, sim. E quantos atores, atrizes tem nessa peça? O elenco são os 3 Porquinhos. Nos finais de semana também a gente coloca o Lobinho. Tem um lobinho filhotinho, pequenininho. Ah, é? Nós temos um aluno na nossa escola, ele tem 6 anos. E a gente está colocando ele aos pouquinhos. Então ele faz o papel do filhotinho do lobo, o lobinho. E também dá uma graciosidade legal no espetáculo. E vocês ensaiam sempre ou já não há mais necessidade de tantas e tantas apresentações? O teatro Precisa fundamental sempre ensaiar. É igual o futebol, né? Você até porque, como a gente faz uma temporada de muitos dias, o nosso elenco, nós temos 3 ou 4 pessoas para cada personagem. Então a gente tem que
sempre está ensaiando e sempre dando uma renovada. E qual o maior desafio dessa peça, assim? Qual o momento mais complicado, que chama mais atenção? Olha, o espetáculo é um espetáculo bem dinâmico, bem suave, então ele acontece assim de forma muito bacana. Pra gente, assim, o maior desafio nosso aqui é quando o tempo chove e aí as pessoas têm vindo poucas pessoas, aí você fica meio tenso, assim, porque o gostoso do teatro é você interagir com a plateia. É verdade. Os maiores perrengues que a gente passa aqui é essas coisas temporais. Né? 1 hora de peça, mais ou menos? Quando o Lobo está muito inspirado, dá 1 hora. Normalmente, uns 50 minutos. Normalmente é 55 minutos a média de tempo. Ah, entendi. Bom, é o seguinte, então, claro, o pessoal em casa certamente está curioso e tudo mais. Puxa vida, mas não vai ter nenhuma apresentação no Câmara Total para a gente ver, um ensaio? Vai ter. Volta o Lobo Mal aí, Antônio Carlos. Aí sim. Aí. Então chama o ensaio do pessoal aí, eu já vou me despedindo por aqui, Gabriel. Chama ele, Lobo Mal, por favor. Aí, galera, agora vocês vão assistir o começo da peça dos 3 porquinhos, tá bom? Então vamos lá. Som na caixa, maestro, manda lá. Olha. Uma vez, 3 porquinhos moravam numa linda floresta e viviam muito felizes. Que show, viu? Muito bacana, muito legal conferir este ensaio. Então, quero agradecer ao nosso repórter André Aranha por mais essa entrada no Bosque do Jequitibás, diretamente do teatro. Estava todo mundo acompanhando aqui atentamente. Então, agradeço ao André Aranha, ao Ricardo Pereira, coordenador de teatros da Secretaria de Cultura, e, claro, ao Antônio Carlos, o Lobo Mal, né? 48 anos, impressionante. Tem muitas histórias, né? Fortalecendo a cultura aqui da nossa cidade. Então, muito bacana, você que está nos acompanhando, prestigie, incentive. Tem alguma criança aí na sua casa, algum familiar, leve até ao Bosque do Jequitibás para conferir essa história. E o nosso repórter André Aranha tem que ler mais historinha pro Francisco, hein? Confundiu aí Chapeuzinho Vermelho com 3 porquinhos, mas muito bacana. Parabéns ao André e toda a equipe que está lá com ele nesta entrada diretamente do Bosque do Jequitibás.